Boa noite, na graça e na paz de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Continuando a nossa trajetória por este Evangelho. Da última vez em que estivemos pregando dentro desse livro, nós vimos a incredulidade das pessoas de Nazaré, que não viam Jesus como Deus, não viam Jesus como Messias, viam Jesus apenas como um carpinteiro, um operário que eles tinham conhecido e tinham visto crescer ali naquela região, naquela aldeia, naquela cidade. E Jesus se admirou da incredulidade deles. Foi assim que nós terminamos. Quem estava bem atento percebeu que eu não terminei o versículo 6 inteiro. Nós terminamos o sermão na parte A do versículo 6, na primeira parte do versículo 6, que diz: e admirava-se da incredulidade deles. Jesus admirou-se da incredulidade do povo de sua cidade onde ele havia sido criado. Nasceu em Belém, mas foi criado, cresceu em Nazaré. E hoje nós iniciamos uma nova sessão a partir da parte B do versículo 6 ainda. Em algumas Bíblias você tem até essa divisão aí. O versículo 6 é dividido ao meio. E a segunda parte diz assim: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 para enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali, até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isto, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete. As autoridades e aos oficiais militares e as pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, que eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? E a mãe respondeu:
a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para o junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Palavra de Deus. Amém? Alguns dizem que nós devemos sempre ler a palavra toda antes de pregar. Eu acho que tem muito sentido, porque até se eu não disser agora muita coisa que se entenda ou que se aproveite, pelo menos os irmãos já ouviram a leitura da palavra do Senhor. Amém? Mas eu creio que o Senhor é misericordioso para me usar, para que eu possa ainda dizer algo da parte de Deus para os irmãos. Eu li esse texto grande de propósito, porque você observa que ele está de novo naquela técnica de Marcos, que é a técnica do sanduíche. Não sei se os irmãos se lembram, né? Que Marcos começa falando de uma coisa, aí no meio ele coloca outra, e no final ele volta a falar do que ele tinha falado no começo. Como se ele tivesse colocado um pão, um recheio, depois o outro pão. Né? Ele fez isso quando a família de Jesus procurou Jesus, achando que ele estava fora de si. Aí depois ele fala dos escribas que também procuravam. Aí depois volta para a família de Jesus. Ele fez isso quando Jesus foi chamado por Jairo para curar sua filha. E no meio da história ele coloca aquela história da mulher com fluxo de sangue. E aí depois ele termina e volta de novo para a história de Jairo, né? E agora ele faz de novo, né? Porque ele começa contando aqui o envio dos 12, o envio dos discípulos, dos apóstolos. Aqui é o envio dos apóstolos de Jesus. E no meio da história ele coloca a morte de João Batista. E você observou que lá no final, quando eu li o versículo 30, não é? Diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Voltaram de onde? Talvez a pessoa tivesse até esquecido. Voltaram porque no começo da história Jesus tinha mandado eles irem. Então vamos olhar para esse texto e ver que lições ele traz para nós. Inicialmente, nós podemos dizer que Jesus ele não perde tempo. Jesus tem urgência. Gostaria que os irmãos guardassem essa primeira palavra aí, urgência. Nós não temos muito esse sentido de urgência, mas Jesus tem urgência. Para ele é urgente, ele está vendo a coisa se acabando e ele tem urgência. Então, quando ele é desprezado em Nazaré, ele não fica remoendo aquilo, entendeu? Muitas vezes nós passamos por experiências que nos arrasam, e aí a gente fica remoendo aquilo, agarrado naquilo. Jesus não. Foi desprezado pelos seus conterrâneos, mas ele tem pressa. E ele já sai logo aqui, percorrendo aldeias vizinhas. Não creram em mim em Nazaré. Ali não realizei muitos milagres, mas já vou percorrer aldeias vizinhas. E assim ele fez. E aí chamou os 12. E é a primeira vez que ele vai enviá-los.
é a primeira vez que ele vai apostolizá-los, porque a palavra apóstolo significa enviado. Ele chama os 12 e os envia de 2 em 2 pela primeira vez sozinhos. Eles estão indo sem Jesus aqui. Eles vão sair por algumas cidades sem Jesus, mas eles vão de 2 em 2. A missão nunca é feita sozinha. Nós sempre precisamos de alguém. Não despreze alguém que está precisando de você para fazer a missão, para andar no caminho de Jesus. E você não rejeite a ajuda de quem está buscando te chamar, de quem está buscando te levantar. É de 2 em 2, não é de 1 em 1. Jesus, tudo que ele falou, ele sabia o que ele estava falando. E Marcos, quando escreveu, escolheu também de propósito, porque no Antigo Testamento se dizia, está escrito no Antigo Testamento, em Deuteronômio, que por testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade será confirmada. Então, sempre desconfiem dessas coisas onde só tem um comandando, um determinando. Tudo tem que ser feito em grupo, tudo tem que ser feito em equipe, tudo tem que ser feito em comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Não se iluda de às vezes você olhar para uma pessoa e ela parecer ser autossuficiente e forte. Não é. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas o contexto aqui principal é a missão, É a missão, é evangelizar, é anunciar a mensagem de Jesus, é fazer a obra de Deus. Vamos nos juntar e vamos fazer a obra do Senhor. Se junte com alguém, no mínimo em oração. No mínimo em oração. Ore pelos pregadores, ore pelos missionários. E na medida da sua possibilidade, vá para algum lugar. Se junte a alguém. E junto com esse alguém, anuncie a palavra do Senhor. Porque o Senhor nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. Eu creio. Se não fosse dada por ele, nós mesmos não a teríamos. E ele deu autoridade aos apóstolos dele sobre espíritos imundos, para que fossem de 2 em 2. E ordenou a eles que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que fossem calçados em sandálias e não usassem 2 túnicas. Isso fala de simplicidade. Na nossa linguagem aqui do cearense, fala de não ter frescura, sabe? Eu só quero ir quando tiver tudo muito bem estruturado, eu só quero ir quando tiver tudo muito bem aparelhado, eu só quero ir se for de carro, eu só quero ir se tiver o que eu comer, se tiver um lugar para me hospedar. Eu quero saber como é que as coisas estão lá, porque eu não quero passar perrengue. Jesus está ensinando aqui que Ele é aquele que garante o sustento e o suporte para aqueles que saem em missão. Por isso, eles não devem levar muita coisa, apenas um bordão, isto é, uma espécie de cajado, uma vara, calçados em sandálias. Isso nos lembra Êxodo 12, quando Deus ordenou a Israel que saísse do Egito. Era a noite de sair do Egito. Na noite de sair do Egito, eles comeram a Páscoa. E Deus disse para eles: é assim que vocês vão comer a Páscoa. Lombos cingidos, quer dizer,
vestidos, né? Vão se vestir, cajado na mão, sandália nos pés, e vão comer depressa. É a Páscoa do Senhor, ou seja, vocês vão comer prontos para sair para uma viagem. Eu entendo nessa passagem que Jesus está falando assim: estejam sempre prontos para uma viagem missionária. Estejam sempre prontos para uma viagem missionária. Que pode ser uma viagem para uma outra cidade, que pode ser uma viagem para outro estado, que pode ser uma viagem para outro país, mas que pode ser uma viagem para uma outra rua, um outro bairro. Você viajou da sua casa até um certo bairro para ter uma consulta médica. E Deus resolveu transformar aquela viagem numa viagem missionária. Mas você não estava pronto, não botou a sandália nos pés, a preparação do evangelho, não se cingiu com o cinto da verdade, não é? Não estava com o bordão, que é o apoio da palavra do Senhor, assim estou interpretando livremente agora. Então faça isso, esteja sempre com essa imagem na sua cabeça. Toda vida que eu sair de casa, eu vou sair calçado, cingido e com uma vara na mão. Eu vou sair como quem sai para uma viagem missionária. Foi assim que Jesus mandou que eles fossem, sem se preocupar com sacola, sem se preocupar com pão, sem se preocupar com dinheiro, na total dependência do Senhor, porque tudo é Deus quem faz, irmãos. Tudo é Deus quem faz. Que verdade que é necessária ser lembrada toda hora para nós. Oh meu Deus, como eu preciso me lembrar dessa verdade. Tudo é Deus quem faz. Quem somos nós, irmãos? Materialmente assim, em poder, quem somos nós em poder? Se somos algo é porque o Senhor nos amou. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou. Mas nós mesmos quem somos? Que capacidades temos? Que poderes temos? Não se encante por homens. Não se encante por você mesmo. Tudo que vier de bom de ti, foi Deus que resolveu fazer por meio de ti. Tudo é Deus quem faz. Oh meu Deus, é tão triste quando a gente cai nesse engano de achar que foi a gente que fez. Tão triste. Uma vez eu ouvi uma pessoa se vangloriando, dizendo que quando ela chamava as pessoas para frente para aceitar Jesus, não é, como é o costume de alguns batistas, foram os batistas que inventaram o apelo, mas ele nem na Bíblia está. Também não estou dizendo que não é para fazer, mas não está na Bíblia não. Tem que apelar ao pecador. Jesus, tu me aceita, pelo amor de Deus, me aceita. Mas enfim, essa pessoa dizia assim: eu tenho o dom. Quando outros chamam as pessoas à frente para seguir Jesus, as pessoas não vêm. Mas quando eu chamo, as pessoas vêm. Meu Deus, como é triste isso. Como foi triste ouvir o testemunho de um homem, não é? Já arrependido, mas famoso pregador americano, que veio a cair, não é? Como as pessoas dizem,
e que em determinado momento do seu ministério, antes da sua queda, vamos dizer assim, né, ele teria chegado a dizer o seguinte: Deus precisa do meu ministério. Meu Deus do céu. Deus precisa do meu ministério. É triste. Que o Senhor te livre desse espírito errado. Amém? Nos livre, Senhor, desse espírito errado. Tudo é Deus. Tudo quem faz é Deus. Se a proclamação santa da palavra é por causa do Senhor. Ele resolveu nos usar por misericórdia, por amor, para nos dar esse privilégio, mas é Ele quem faz. Portanto, não fique se aparelhando tanto, achando que precisa de tanta aparelhagem, achando que se você não levar pão, você vai passar fome, se você não levar sacola com a roupa dentro, vai faltar roupa. Não estou incentivando ninguém a ser irresponsável e fazer as coisas assim de uma maneira louca, não. Mas eu creio que os irmãos estão entendendo o princípio desta palavra. O princípio é: dependa de Deus. Entenda que você depende de Deus. Não é nem dependa de Deus, não, é reconheça, porque depender você depende, nem que você não queira. Então vão assim, na missão, vão de 2 em 2. Na missão, eu lhes dou autoridade contra espíritos malignos. Na missão, não se aparelhem tanto, vão na simplicidade, levem só um bordão, levem só uma sandália, vão assim como quem vai libertar o povo, vão assim como quem vai no Êxodo, vão assim como quem vai imitando aqueles tempos de Moisés, anunciando um novo Êxodo, como quem diz assim: nós somos aqueles que estão saindo do Egito, vamos, nos acompanhem. Eu chegar para uma pessoa e dizer isso: eu sou daqueles que estou saindo do Egito, vamos comigo. Ou como dizia um pregador antigo: eu sou um mendigo que achei um lugar onde tem pão, e estou anunciando para você que também é um mendigo, ali tem pão, vamos juntos comer desse pão. Isso é missão, isso é evangelismo. E Jesus recomendou: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Era uma espécie de ética da época. Você não podia ficar trocando de casa. E faz parte da simplicidade. Jesus está falando: o foco não é você, o foco não é a sua preferência. Não é você que tem que chegar num lugar e dizer assim: não estou gostando muito daqui não, eu não estou achando muito legal ficar hospedado nessa casa não, outra pessoa me chamou numa casa melhor, eu vou sair daqui e vou para lá, porque lá tem inclusive piscina. Não, fique na casa onde te hospedaram. O foco não é você, o foco é a missão. Eu quero conclamar, convidar, recomendar, sugerir aos irmãos, em nome de Jesus: tire os olhos de você por um instante, pelo amor de Deus. As pessoas têm dito que muita gente tem padecido sofrimentos porque falta amor próprio. Mentira! Está sobrando, as pessoas estão se amando, é demais. Por favor, se ame menos. E se entregue completamente ao Senhor Jesus, que te ama de verdade. Já dizia um trecho do cancioneiro popular: você não soube me amar. Alguém já disse isso numa canção. Nós não sabemos nos amar. Nós nos amamos, mas nós não sabemos nos amar. Nós nos amamos de um jeito que nos mata, que nos prejudica, que nos faz desobedecer ao Senhor.
Porque uma pessoa que se ama nos moldes dessa modernidade de hoje, jamais ia sair para uma missão num lugar desconhecido, sem levar pão, sem levar sacola, vestido só com a roupa do corpo, segurando uma vara na mão, né? E calçado apenas com um par de sandálias. Quem se ama não faz isso. Então não tem que se amar, não, é amar a obra do Senhor Jesus. Mas se em algum lugar, versículo de número 11, se em algum lugar não quiserem receber vocês e nem ouvir vocês, não entrem em crise. Se em algum lugar não quiserem ouvi-los e nem recebê-los, não entrem em crise. Jesus, eu não sou um robô, Senhor, eu tenho um sentimento. Com certeza. Jesus nos dará o direito de ficarmos tristes se nós formos rejeitados, se não quiserem nos receber, se não quiserem nos ouvir. Aquilo vai causar algum impacto em nós, mas esse impacto não pode ser um impacto profundo. Não pode. Nós não podemos entrar em crise. Eles não estão nos rejeitando. Eles estão rejeitando o evangelho da verdade. Nós deveríamos ficar tristes por eles. E ao mesmo tempo, saindo dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Eu entendo esse sacudir o pó dos pés como eu não vou levar nada do que está acontecendo aqui. Aqui aconteceu desprezo, aqui aconteceu rejeição, aqui aconteceu maus tratos, aqui aconteceu má educação. Eu não vou levar isso comigo. Mas ao mesmo tempo, e essa mensagem aqui é mais difícil de vocês aceitarem, mas é a mensagem da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, isso aqui é um testemunho contra eles. Ao mesmo tempo, isso aqui é dizendo assim, é o seguinte, você quer ficar na perdição? Pois que fique. Eu não levarei a perdição na qual você está. Você está em terra imunda. E eu já estou em terra santa, e eu não levarei terra imunda para a terra santa. Por isso sacudirei o pó dos meus pés, porque eu não vou levar a imundície do lugar onde você está e quer ficar. Eu voltarei sem carregar a contaminação onde você se encontra. Amém? Os irmãos entenderam? Porque isso era um pensamento judaico. E o pensamento judaico, meus queridos, não é para a gente colocar ele num saco de lixo e jogar fora, não, pelo amor de Deus. Porque Jesus era judeu e aqui ele está trazendo muitos princípios do judaísmo. Embora Jesus não tenha vindo para pregar o judaísmo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas os judeus faziam isso. Quando eles entravam numa terra de gentios, eles, ao saírem de lá, sacudiam o solado dos seus calçados para não levar aquela terra, porque eles consideravam que aquela terra era uma terra imunda, uma terra impura, e eles não iam entrar com essa impureza lá no meio do arraial deles. Jesus trouxe essa figura para o ato do evangelismo, para o ato da missão. Não é para a gente ser grosseiro, né? Eu conheço uma história de uma pessoa que fez isso, né? Diácono Oliveira conhece essa história também. De uma pessoa que literalmente ela foi na casa de alguém levar lá uma palavra lá, né? Eu não sei se era a palavra de Deus, né? Ela achava talvez que fosse. Eu não vou entrar em minúcias nem em detalhes, mas essa pessoa, como não deu certo ela ser recebida, ela saiu de lá batendo os pés. Não é isso não, irmão.
Já pensou que cena estranha você está lá, sentada ao lado de uma pessoa, naquele exemplo da clínica que eu falei, você está sentado ao lado dessa pessoa, falando de Jesus para a pessoa, e a pessoa te rejeita completamente. Eu não quero saber dessa conversa de Jesus. Bíblia para mim é uma história da carochinha, é história para boi dormir, é história inventada, é conto de fada. Não me venha com essa conversa, cale sua boca agora, pare de falar sobre isso. Aí você vai, se levanta e fala assim: não faça isso. Não faça isso. Mas você vai fazer isso aqui dentro do seu coração, né? No sentido de, nessa terra eu não fico. E essa terra que essa pessoa está pisando, eu não vou pisar. Senhor, tem misericórdia dela, liberta ela, Senhor, se for a tua vontade. Eu não vou pisar nessa terra e nem vou levar comigo. Não vou chegar em casa aos prantos porque alguém rejeitou a palavra que eu estava tentando pregar. E posso até chegar por misericórdia dessa pessoa, mas jamais vou desistir de pregar o evangelho por causa disso. Amém? Não é para desistir. Não quero passar por isso de novo, não. Se não quiserem recebê-los, Jesus já está avisando aqui. Ele já está avisando. Avisando o quê? Tem gente que não vai receber vocês. Tem gente que não vai querer ouvir vocês. Hein, irmãos? Ajuste suas expectativas, né? Uma das pregações em Marcos teve esse tema aí. Ajuste suas expectativas. É porque você vai com um pensamento assim, sabe, cor-de-rosa na cabeça, uma fantasia de que todos lhe ouvirão, todos aceitarão a sua mensagem, todos vão receber a Jesus quando você pregar. Não, irmão, não vão não. Tem gente que não vai te ouvir e tem gente que não vai te receber. Sacuda o pó dos pés em testemunho contra eles. O resto é com Deus. Jesus deu as instruções e no verso 12 eles saíram, eles foram e pregavam ao povo que se arrependesse. Então, na sua pregação, irmão, essa parte aqui é importante demais. Quando você estiver pregando, você não pode deixar de dizer à pessoa que ela necessita de arrependimento. João Batista pregou, Jesus pregou, os apóstolos pregaram, porque Jesus mandou. A pregação é: arrependam-se. Saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsaram demônios? Sim. Curaram enfermos? Sim. Mas era uma forma de ser um sinal visível da autoridade do poder de Deus, mas o foco, o centro, o principal era o conteúdo da mensagem. O que é o conteúdo da mensagem? Arrependam-se. Por que eu estou dizendo isso? Se parece tão óbvio. É tão óbvio, irmãos, mas as pessoas têm fugido, têm se perdido disso. A pessoa chega para outra para pregar o evangelho. Porque Jesus vai ajeitar o teu casamento. Não te preocupa não, que a tua empresa vai crescer. Você está assim com esse problema, é porque está faltando Jesus na tua vida. Entrega a tua vida para Jesus para tu ver. Vamos lá na nossa igreja, vai ter o culto Mega Blaster Sauron. Eu não invento o nome, né? O pessoal não inventa o negócio do nome. Eu não tenho nada contra inventar, não. E tenho, que às vezes ofusca o nome de Jesus. O pessoal inventa tanta coisa que ofusca o nome de Jesus. Aí a pregação é essa, entendeu? A
pregação é essa. Jesus vai te beneficiar. Jesus vai te ajudar. Ajudar em quê? Nas coisas que você quer. Você tem um sonho? Tenho. Realizou? Não. Claro que eu não realizei, senão eu não teria dito que tinha um sonho. Se eu tenho um sonho é porque eu não realizei. Né? Então, pois Jesus te ajuda a realizar. Porque, inclusive, irmãos, estou interpretando aí aqui, não sou eu que estou dizendo isso, não. Porque, inclusive, se você tem esse sonho, foi Deus que colocou ele no teu coração. E Deus não é irresponsável. Se Ele colocou isso no teu coração, Ele vai realizar. Irmão, isso não parece verdade? Parece bonito? Não é? Parece uma escovinha de bebê passando na sua cabeça. Não sei porque eu lembrei disso agora. Essa escovinha de bebê, né? Passa na cabeça, é uma coisa maravilhosa. E às vezes, dentro de uma mensagem como essa, que eu estou dando um exemplo, dizendo que está errada, até tem alguma coisa certa, uma outra coisa ali que é verdade. Mas o que está faltando? Arrependa-se. O foco da mensagem do Evangelho é arrependa-se. Quando vai para a língua original, você entende que arrepender-se é muito mais do que ficar tristinho, porque você fez uma coisa que não deu certo, que inclusive às vezes só faz parte de um grande pecado ainda. Que pecado assim? Tipo assim, eu fui roubar, mas me pegaram, e eu estou arrependido. Mas eu estou arrependido porque me pegaram. Porque se não tivesse me pego, tudo bem, né? Me arrependi de ir. É quase como se o cara dissesse: eu me arrependi de ir nesse roubo, nesse dia, nesse plano, nessa hora. Era para eu ter ido, era outro dia, porque aí tinha dado certo. Nesse arrependimento aí não, irmão. E nem é aquele arrependimento para tu se sentir bem, não, assim. Eu me arrependi, porque agora eu tô mal visto lá na loja. Que eu tratei mal um cliente. Eu estou arrependido, porque todo mundo gostava de mim. Quase todo mês estava lá a minha foto, funcionário do mês. Ainda tem esse negócio na loja? No negócio? Ainda tem, né? Em algum lugar. Funcionário do mês. Aí agora pronto, eu perdi aquilo ali. Aí a pessoa está triste, não é pelo mal que ela fez ao outro, é pela perda que ela teve de prestígio, de reputação e tudo mais. Arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Arrependimento é a pessoa dizer assim: eu estava vivendo errado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mandou uma pessoa para me avisar que eu estava vivendo errado. E o Senhor abriu meus olhos e me mostrou que eu estava vivendo errado. E existe um jeito certo de viver, e eu vou começar a vivê-lo agora, no nome do Senhor Jesus, porque eu criei na mensagem do Evangelho e eu me arrependi. Essa é a mensagem que Jesus está mandando eles pregarem, e eles pregaram, expulsando demônios, curando enfermos, ungindo com óleo, que era um símbolo. Era um símbolo. Eu não vou me ater nessa parte do ungindo com óleo, não. Era um símbolo. Não era o óleo que curava, viu, irmão? Às vezes aqui tem momento de unção com óleo. Na Bíblia não tem nenhum culto onde tenha unção com óleo. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer isso num culto. Na Bíblia dá a entender mais que é passar na casa de alguém, porque alguém chamou, está lá. Não tem problema. A questão é que não é o óleo que cura. Quem cura é Jesus. Amém? É Jesus quem cura. Mas o óleo pode ser usado como um símbolo. Assim como a água do batismo é um símbolo. Assim como o pão da ceia é um símbolo, assim como o cálice da ceia é um símbolo, e tudo é bíblico, e tudo é ordem, é mandamento do Senhor.
Isso chegou nos ouvidos do rei Herodes. Isso o quê? Que Jesus estava realizando milagres, tinha se tornado conhecido, inclusive já estava enviando discípulos, e as pessoas já estavam dizendo, é João Batista que ressuscitou, só pode ser ele, porque faz a mesma coisa, porque forças miraculosas operam nele, embora João nunca realizou nenhum milagre. Outros já diziam, não, é o Elias, e alguns diziam, é algum profeta. Isso aqui faz a gente entender que Jesus não é esse carinha legal, não, viu, irmão? Eu gosto muito daquela série The Chosen, né? Mas às vezes ela mostra Jesus como um carinha muito legal. E às vezes não, às vezes mostra a dureza dele. Jesus, ele estava mais para ser esse homem duro. Com amor, sempre com amor, mas ele era duro, firme. Porque para salvar tem que ser firme. Para arrancar uma pessoa das ferragens de um carro, tem que ser firme ou não tem? Sair rasgando aquelas estruturas, não é? Que os bombeiros têm aquelas máquinas, aí sai rasgando aquela estrutura, em tempo às vezes de cortar um membro de mais, vai salvar o cara. Uma vez vendo um curso dessas histórias aí de ressuscitação cardiorrespiratória em bebês. O bebê está lá com o coração parado, o sujeito vai lá e pressiona lá de uma forma diferente de um adulto, é lógico, mas pressiona e muitas vezes quebra isso aqui, esse osso aqui que chama externo, né? Quebra o externo do bebê, não interessa, mas salvou, amém? Os pastores, muitas vezes para salvar uma ovelha, eles tinham que quebrar as pernas dela, porque senão elas caíam no abismo, né? Então Jesus era duro. Jesus não era um hippie, paz e amor, não sei o quê. Jesus não era isso, né? Jesus, quando as pessoas olhavam para ele, elas lembravam de pessoas duras. João Batista, Elias, ou algum dos antigos profetas. Isso mostra que Jesus era duro. Era duro. Se eu chegar para ele, olha aí, mestre, esse templo aí, como é grande, que construções, como ele é bonito, não vai ficar pedra sobre pedra e não ser derrubada. Olha aí, mestre, maravilha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é quem ouve a minha palavra e pratica. Oh, bem-aventurados é aquela que te amamentou. Muito mais bem-aventurado é que ouve minha palavra e pratica. Quando eles voltaram dessa missão aqui, eles chegaram, Jesus, a gente expulsa demônio, olha Jesus, nós somos X-Men de Deus, a gente vai lá, bota a mão e sai o demônio tudinho. Não se alegrem por isso, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, se alegrem pelo que Deus fez e não pelo que vocês fazem. Está na hora da gente parar de se alegrar pelo que a gente faz, mas se alegrar pelo que Deus faz em nós e através de nós. Eu voltar para casa alegre. Como eu preguei bem hoje. Estou alegre que eu preguei. Jesus me livre disso. Que o Senhor me livre disso. Porque se houver algo de bom, foi Deus. Foi Deus. Então Jesus era duro. O Herodes, porém, ouvindo isto, ouvindo o que as pessoas pensavam de Jesus, disse, é João, tenho certeza que é João. Esse cara cheio de ideia torta, né? É João a quem eu mandei decapitar, até porque ele estava em crise, o Herodes estava em crise, que ele tinha mandado cortar a cabeça do João. Ele ressuscitou e devia estar apavorado. Aí o Marcos conta a história, porque o Herodes mandou matar o João. Aliás, o Herodes mandou prender o João e mandou amarrá-lo, por influência de uma mulher chamada Herodias, com quem ele não devia estar casado. Lembra de sábado passado, irmão? Quem estava aqui sábado passado? Eu disse que eu não ia pregar nesse texto, porque tinha duas mulheres desprezíveis nesse texto. E eu falei muito bem de uma moça, de uma jovem sem nome, que pregou a palavra do Senhor.
semana passada. Mas as mulheres de hoje, pelo amor de Deus. Ei, as mulheres de hoje do texto. Do texto. Essa Herodias, pelo amor de Deus, era uma espécie de Jezabel. Herodias era uma espécie de Jezabel. Herodes, uma espécie de rei Acabe. João Batista, uma espécie de Elias. Quem lê o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando, né? Herodias conduzindo Herodes gostava de João Batista. Herodes temia João Batista. Mas Herodes era daquelas pessoas que não se decidem. Eles não se decidem. Eu ouvi uma ilustração, achei muito interessante. Ele era aquele cara que chegou no sapateiro e disse assim: eu quero que você faça um sapato para mim, por encomenda. Aí o sapateiro perguntou: bico quadrado ou bico redondo? E ele disse: não sei, não sei. Não, mas eu tenho prazo, eu tenho que produzir, entregar, e você precisa decidir. E ele não decidia, enrolou. Quando ele foi buscar o sapateiro tinha feito um de bico quadrado e outro de bico redondo. Se você não decidir, alguém, ou a história, ou a vida vai decidir por você. O Herodes não decidia se ele seguia João Batista ou se ele seguia Herodias, aquela mulher. Porque ele ouvia a palavra de João, ele sabia que era um profeta. No fundo, ele temia, ele pensava: esse homem está certo. Em versões de Bíblia diz que ele fazia coisas para proteger João. Né? Eu fico imaginando, é aquele homem que está tentando fazer uma coisa do jeito e fica a mulher: não, faz aqui, faz assim. O homem: não, por favor, não vou fazer não. E a mulher: não, tu tem que fazer isso aqui. Aí o homem: não, aí fica, entendeu? Pode ser o contrário também. E um dos dois está certo, porque os dois não podem estar certos. Quem é que está certo? É quem está de acordo com a palavra de Deus. Os olhos têm que estar voltados para a palavra de Deus. Quando Herodes olhava para João Batista, os olhos de Herodes estavam voltados para a palavra de Deus, porque João era profeta de Deus. Na hora que ele tirava os olhos de João e olhava para Herodias e ficava ali encantado por ela, eu não sei nem como é que essa mulher era, mas ele estava encantado por essa mulher. Aí ele começava a seguir o que ela queria. E homens são especialistas, homens, seres do sexo masculino, são especialistas em caírem nesse ridículo. Não é? Em caírem nesse ridículo. Eu estou tentando resumir aqui porque eu quero terminar esse texto. E ele é longo. E eu já li ele todo. Eu espero que você confie que o que eu estou dizendo está no texto. Então, o que aconteceu? O aniversário do rei Herodes, se achando, cara, talvez bêbado, né? Nessa hora ele não está lembrando da palavra do Senhor. Está bêbado, está no seu aniversário, tem um monte de autoridades ali, bajuladores, pessoas também que ele bajulava, pessoas com quem ele estava interessado em ter relações de poder. Essa sua mulher, Herodias, estava lá, não é? E a filha de Herodias, que um historiador chamado Flávio Joséfo dá um nome a ela de Salomé, não tem na Bíblia esse nome, mas segundo o historiador, o nome dessa menina era Salomé. Provavelmente ela tinha a mesma idade da garota que falou do profeta de Samaria, da mensagem passada, né? Os 14, 15, 16 anos, um adolescente que deve ter se vestido sensualmente e foi ali para o meio daqueles homens ridículos, daqueles homens nojentos, e começou a dançar diante deles. E dançando sensualmente, fez o Herodes, né, ficar babando, como se diz. Ele virou um idiota babão. Irmãos, como é impressionante como até hoje é assim. Isso pode acontecer.
Em um processo de sedução, um homem diz assim: eu dou tudo para você, minha filha. Leve minha Hilux. Não é não? Pode levar tudo. Ou você... Pô. Foi isso. Meu irmão, me permita usar as expressões cearenses. Eu gosto delas. Foi isso que esse abestado fez. Olhou a menina dançando e disse assim: me pede tudo que tu quiser que eu te dou. Olha. Eu estou com vontade tão grande de chamar ele de velho babão safado, mas eu não vou chamar. Porque é uma expressão muito estranha. Eu não gosto dessa expressão. Eu estava só com vontade. Eu vou tirar só o velho, porque uma pessoa pode ser velha e ser honrada, né? Mas vocês entenderam. Aí ele diz: me peça até a metade do meu reino, eu te dou. Né? Coisa ridícula. Atenção, homens, né? Está sendo criado aí o grupo dos homens. Aí, já até um tópico aí da mensagem para os homens. Isso para os homens é mais forte do que para as mulheres. Atenção, homens. E aí, a menina corre para a mãe. Atenção, mães. Atenção, mães de meninas. Orientem suas filhas. O apóstolo Paulo disse: mulheres mais velhas, se aproximem das mais novas, ensinem-nas a amar os seus próprios maridos. Na Bíblia. A menina foi para a mãe dela: mãe, e aí, mãe, o que é que eu peço? A mulher não pensou nem duas vezes, pede a cabeça de João Batista. Que psicopata do inferno. Mas mesmo ela sendo uma psicopata do inferno, Deus está soberanamente no controle de tudo. Era a hora de João partir. Ninguém tem poder de fazer nada que Deus não permita. Mas essas pessoas vão prestar contas com Deus. Então, sem demora, eu quero agora a cabeça dele, agora. E o Herodes, diz aqui o texto, não sei se você lembra, ficou triste. Puxa vida, conflito, dilema, né? Dilema. Gosto do João. Eu sinto que ele é um profeta, ele diz a verdade. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí olhou para um lado, olhou para o outro, viu a menina dançando. Já não estava mais tão interessado na menina, agora estava pensando na sua reputação. O que vão pensar de mim se eu não cumprir minha promessa? Aí ele não decidiu. Se ele tivesse decidido antes seguir a palavra que vinha da boca de João, isso não teria acontecido. Mas aí agora ele foi esmagado por uma circunstância, empurrado pelo inferno para fazer uma ação demoníaca. E mandou o carrasco descer, e ele desceu, e na mesma hora você pode imaginar o João se ajoelhando e o carrasco cortando a sua cabeça. É assim que muitas vezes termina um servo de Deus, mas a vitória dele é gloriosa. É gloriosa. E só restou aos discípulos de João ter o consolo de enterrar o seu próprio corpo, o seu corpo. E aí, a coisa macabra, parece um filme de terror. Lá vem o carrasco, a menina já esperando na porta lá do cárcere, entregou uma bandeja de prata com a cabeça ensanguentada de João Batista, e lá vai ela entrando numa festa de aniversário, o bolo de aniversário, a cabeça de João Batista. Irmão, dá quase vontade de dar razão para certos grupos que dizem que não é nem para comemorar aniversário, porque a única vez que tem aniversário na Bíblia é essa desgraça aí. Mas não quero entrar nessas minúcias. Também não é base para dizer, condenar uma celebração de aniversário. Não vou entrar nisso aí não. Mas o fato é que
Foi numa cerimônia de aniversário que essa desgraceira aconteceu. Uma coisa macabra, uma coisa do inferno. Meu Deus, a cabeça de um homem santo numa bandeja, e ali aqueles homens endemoniados, aquela mulher Herodias, né? Com um espírito de Jezabel, aquela filha dela, conduzida por ela, com sensualidade na adolescência, só inferno instalado ali, o poder das trevas ali, em um momento de triunfo, porque o poder das trevas tem triunfo, mas são só momentos, porque o Senhor, nosso Deus, é que é vitorioso para todo sempre. E foi isso que aconteceu. Esse aí é o recheio do sanduíche. E quando termina, no versículo de número 30, é dito que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo que tinha feito e ensinado. O Senhor mandou a gente ir, a gente foi, contaram a história, né? Expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram arrependimento, de graça receberam, de graça deram. Por que a história de João Batista está no meio dessa história de missões? Porque missão envolve dor, missão envolve sofrimento, e missão pode envolver até mesmo morte. Não é à toa que essa história está aqui, é por isso que ela está aqui no meio das missões. E já para anunciar que os missionários de Jesus iriam enfrentar coisas desse tipo. Tanto é que praticamente todos os apóstolos foram martirizados, mortes terríveis. E o próprio Senhor Jesus também já estava anunciando: eu que sou quem sou, irei também passar por prisão injusta, tortura, não é? Violência e morte de cruz. Então, que essa mensagem fique em nosso coração, que as lições aqui compartilhadas de alguma maneira edifiquem a vida dos irmãos que estão aqui e daqueles que porventura o Senhor desejar que ouçam por outros meios em outro dia, que sejam também abençoados em nome do Senhor Jesus.